Olha pessoal, boa noite. Eu vou fazer uma live aqui e eu quero falar sobre o paganismo e o evangelho. Fuja de Babilônia. É um assunto muito polêmico, mas um assunto bem atual, porque nós precisamos entender o contexto bíblico sobre Babilônia. Primeiramente, vamos falar sobre Babilônia aí. Babilônia, ela está frequentemente mencionada na Bíblia como um símbolo de paganismo, de corrupção, de idolatria, confusão, rebelião, oposição a Deus. E no livro de Apocalipse nós encontramos principalmente no capítulo 18, falando sobre a queda de Babilônia, que não é o caso. Não vou falar aqui sobre a queda de Babilônia. Mas aí nós vemos quando o Senhor ordena para sair de Babilônia, isto é, sair da confusão. Há uma advertência muito grande em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Saiam de Babilônia, fugir da Babilônia. Que é um chamado para nós entendermos todo esse contexto aí, o que significa Babilônia. Porque o Senhor pede para que nós saiamos de lá. E é algo que nos convida a refletir muito sobre isso. Porque a palavra de Deus nos diz que o povo do Senhor erra por não ter conhecimento. E nós não podemos desprezar o conhecimento. Sabemos que o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, um livro muito alegórico. Porém, uma alegoria, uma simbologia que está explicando a situação de uma situação que aconteceu com Babilônia. E a Babilônia do Apocalipse 18 não representa apenas uma cidade literal, mas o centro da idolatria, o centro da desobediência, da corrupção. E aqui nós vemos a Bíblia explicando não algo simplesmente escatológico, mas algo que nós estamos vivendo a cada instante, a cada momento. E nós observamos em Apocalipse 18, do 1 ao 24, aí nesse texto está falando sobre a queda da Babilônia, explicando, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou a habitação dos demônios. E a ordem do Senhor é para fugir. E nós precisamos entender o que significa essa confusão. E quando nós vamos falar sobre o paganismo e ver sobre o paganismo e o evangelho, as pessoas sempre viveram em busca de muitas respostas. Muito obrigado a todos vocês que estão aí, ok? Um abraço para todos, acompanhem, compartilhem com outros, é um assunto polêmico. E nós sempre estamos em busca. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que é que eu estou fazendo aqui? E nós observamos que desde a antiguidade o homem tentou responder a essas perguntas. E até agora ninguém conseguiu responder de maneira completa. Muitas dessas perguntas foram e ainda são elaboradas em oráculos pagãos desde os tempos antigos. No entanto, o paganismo, que aqui agora eu vou entrar bem no assunto, o paganismo e o evangelho,
ele não nasceu com os egípcios, nem com os persas ou gregos, romanos, no cristianismo. É uma história ocidental que exclui a Bíblia e o Gênesis, a bênção de Noé, sobre a geração e a formação dessas gerações, que quando você estuda a Bíblia você vai entendendo, ou outros livros você vai entendendo sobre o paganismo e as suas crenças. E desde a antiguidade aconteceu o paganismo, tinha o paganismo. Estes, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nasceram-lhe filhos e filhas depois do dilúvio, Gênesis capítulo 10, versículo 1. E por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada um segundo a sua língua, ou cada um segundo a sua família. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Puti, Canaã. Isso aí está em Gênesis, no capítulo 10, versículos 5 e 6. Cuxi gerou a Nirode, este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, Erenque, Acade e Calné, na terra de Sinai. Dessa mesma terra aí tiveram origem, saiu a Síria, que edificou a Nínive, Reobote-ir e Calá. Gênesis capítulo 10, versículos 8 ao versículo 11. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Éter, e ao Jebuseu, e ao Amoreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu, ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então vocês observem que as famílias foram se espalhando. E os cananeus eram pagãos. Eles viviam realmente distantes de Deus, distantes do Senhor. Muito embora Noé era o chefe, era o patriarca aí, né? E Deus mandou destruir esse povo e todos os objetos de adoração a deuses desconhecidos de seus ancestrais desde a arca. Porque Deus, ele aceita uma única adoração, somente a ele. Não terás outros deuses diante de mim. É o que nós vemos nos 10 mandamentos. E deuses não são apenas imagens de escultura. Eu posso fazer do meu pastor um deus, eu posso idolatrá-lo como um deus. E a honra de Deus, Deus não divide a sua honra com ninguém. Nós observamos, então, na época atual, muita idolatria. Idolatria a cantor, idolatria a pastores, idolatria a placa da igreja. E Deus não aceita essas coisas. Veja, eu comecei falando, sair de Babilônia. Babilônia representa a confusão. E nós temos alguns conceitos filosóficos do paganismo, que é qualquer um que se envolva em qualquer ato, prática ou cerimônia religiosa que não seja realmente dirigida ao Senhor, que não seja dirigida a Deus. Por isso que o povo de Deus é um povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. Deus não aceitava a mistura. Para os judeus e muçulmanos pagãos, são aqueles que estão fora da religião. Outros defendem como sendo religiões fora do cristianismo, judaísmo, hinduísmo ou budismo. E as pessoas que seguem uma religião pagã, geralmente eles são politeístas. O que é ser politeísta? A crença em vários deuses. E
eu estou pregando sobre paganismo, né? O paganismo dentro do próprio Evangelho e falando sobre sair de Babilônia, ok? E havia uma crença, né? E há, que tudo tinha um espírito. Os deuses cresceram e vão mudando e mudaram à medida que as pessoas também passaram a adquirir outro deus, o deus de suas ocupações. E a maioria dos pagãos modernos, eles acreditam, né, em mais de um deus, como já falei, o politeísmo. No entanto, outros são ateus, não acreditam em Deus nenhum, dizem que não acreditam em Deus nenhum e não acreditam nem sequer na existência do Criador. Isto é, não acreditam. Na mente deles, Deus não existe. A palavra de Deus nos diz que somente o ímpio diz que Deus não existe. Na realidade, o existir está para algo que foi criado, que teve início, meio e fim. E Deus, ele é, teologicamente falando, Deus é. Ele nunca foi, ele não será. Ele é. Jeová, eu sou o que sou. Foi o que ele falou para Moisés. E no cristianismo bíblico, o que é que nós podemos observar? Muitas infiltrações de costumes de outros povos ou de outras religiões que foram infiltradas dentro do cristianismo. Das práticas pagãs, por exemplo, menos percebida pelos evangélicos, está na festa do sol, ou solstício, que entre os pagãos celebrava-se em junho e dezembro para louvar ao deus mitológico da Pérsia e de Roma, chamado de Deus Mitra. A igreja evangélica, ela nasceu dentro da igreja católica. Houve a reforma protestante. De lá saíram aqueles que não estavam conformados com a situação daquela época e houve um cisma, houve uma separação. Mas nós podemos fazer uma pergunta. Será que na época atual existe este paganismo dentro das igrejas evangélicas? Gente, temos muitas práticas pagãs dentro da igreja evangélica. E vão surgindo outras práticas pagãs. E nós encontramos muitas práticas pagãs infiltrando-se cada dia mais. Nós temos, por exemplo, várias festas, como as festas juninas, Halloween, etc, etc. As igrejas evangélicas, elas estão imunizadas das práticas pagãs? Será que não existe interesse pelo ocultismo, pela magia e paranormalidades? Quando a Bíblia nos fala fugir de Babilônia, saiam de Babilônia. Babilônia representa confusão. Babilônia representa apostasia. Estamos vivendo uma época em que as pessoas necessitam atentar para a palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa de bastante conhecimento e nós estávamos conversando justamente sobre este assunto. E a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem
a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estamos vivendo esses momentos. E as pessoas estão tão fanáticas, estão tão sedentas que qualquer caminho vai a Cristo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o único caminho é Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. As pessoas, elas estão desesperadas porque estão vazias de Deus. Elas não estudam a Bíblia. Não é porque é o fulano de tal que falou isso que eu tenho que aceitar o que ele falou. Eu tenho que ver, se eu sou um estudante da Bíblia, eu vou perceber que ele está fora do contexto bíblico. E muitos estão aí buscando esses mistérios aparentes, que não são mistérios, são confusões, são fraudes evangélicas, são transes espirituais que estão acontecendo no meio evangélico, no meio pentecostal. E nós observamos que, além de alguns costumes por práticas metafísicas que ocorrem em algumas religiões que acreditam na existência de espíritos que morreram e se comunicam com a pessoa, nós vemos esse perigo adentrando dentro do meio evangélico. O que nós precisamos é pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Porque as pessoas estão sendo enganadas por diferentes circuitos pagãos, idolatrias, promiscuidades, vendendo bênçãos, tentando vender, não é? E estão se afastando do verdadeiro evangelho. Assim também andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, nunca se converteram. Então, gente, o que é que nós precisamos entender? Nós estamos vivendo momentos difíceis em que o pecado deixou de ser pecado. O povo hoje está se vendendo por isso. Nós observamos que na história da Síria, de Israel e de Samaria, em 931 a.C., também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a outros deuses, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Isso não está acontecendo na época de hoje? Sim ou não? Então, meus queridos, quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos a palavra, não é qualquer língua estranha que vai aparecer aí que vai ser do Espírito Santo. Não, de jeito nenhum. Eu creio nos dons espirituais, creio em profecia, creio em revelação. Mas não é qualquer revelação, qualquer profecia que eu vou ter que aceitar, não.
De forma alguma. Por isso que Apocalipse disse, fuja de Babilônia, saia de Babilônia. Eu sempre trabalhei com libertação, sempre trabalhei com batalha espiritual. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando em uma igreja, não vou falar o nome da igreja, nem o nome do lugar, nem o nome do estado. E naquele culto, Deus me deu uma revelação, e eu disse, olha, aqui tem 10 pessoas, Deus me mostra 10 pessoas, que essas pessoas estão adentrando no caminho da feitiçaria. E meu filho não deu outra. Aquelas pessoas procuraram o pastor depois e falaram. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre os dons espirituais. E eu preciso mais do que nunca do discernimento de espírito, para que eu possa saber qual é o espírito que está operando na vida daquela pessoa. Simão achava que poderia comprar e controlar o poder do Espírito Santo, mas se enganou. O dom do Espírito Santo é gratuito. É dádiva de Deus, é um charisma da graça de Deus. Não depende do nosso pseudo-poder, não depende da nossa habilidade de querer enganar as pessoas. Qual é o verdadeiro evangelho, queridos? O verdadeiro evangelho não é aquele vicioso, aparente, de oblações religiosas, recheados de rituais, vestimentas de aparência ortodoxa ou medieval. Porque muitas pessoas pensam, por exemplo, que a pessoa tem que... Nós temos que nos vestir com modéstia. O Novo Testamento fala isso. Mas existem movimentos evangélicos por aí que os homens estão vestidos, né? Rodopiando num pé só. O povo tudo caindo. Eu fico me perguntando, que evangelho é esse? Aprenderam com quem? Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Vocês observem que a palavra evangelho é boas notícias, é boas novas. E já desde o Antigo Testamento as boas novas estavam sendo anunciadas. Aí agora vem o Novo Testamento, na Nova Aliança, com a implantação da igreja, no dia de Pentecostes, em que eles tinham oração, evangelização, discipulado, comunhão, partir do pão nas orações, milagres. Ali houve um verdadeiro evangelho. Jesus ele foi rejeitado porque ele trouxe uma roupagem diferente ao cristianismo. Ele fundou o cristianismo. No caso, né, os seguidores de Cristo, né? E ele foi julgado pelos homens porque ele falava a verdade. Ele tratava com a índole do nosso coração. Ele tratava com o nosso interior. Um evangelho em que não há mudança de vida não é boa notícia, não é boa nova. Evangelho que diz venha e pare de sofrer, isso não é um verdadeiro evangelho. Porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Um evangelho sem cruz, um evangelho de holofotes, um evangelho apenas de cobranças exorbitantes para cantar, para pregar. Ah, o fulano quer ouvir uma pregação, tem que pagar. Uau! O verdadeiro evangelho, querido, é aquele que foi anunciado a Abraão.
alertado por João Batista, profetizado por Isaías, e os apóstolos que receberam a orientação de Jesus levaram multidões e multidões. Milagres realmente aconteceram. Diferentemente do paganismo, o Evangelho afirma que Deus é o Criador, que Ele é o único caminho, Jesus é o único caminho. E o paganismo ilude as pessoas, ilude os seus seguidores. Eles não têm uma fé fundamentada em Jesus, mas em um seguidor, e uma revelação que ele recebeu. Por isso que a Bíblia disse fugir de Babilônia. Babilônia é confusão. Representa a confusão. Precisamos estudar a palavra de Deus. Estudem a palavra do Senhor. Estudem a palavra de Deus. Porque quando o Senhor diz fuja dessas coisas, é porque há uma maldade. O verdadeiro evangelho prega que Cristo salva, cura, liberta a pessoa e nos prepara para o céu. Como é que eu posso oferecer um culto a Deus e a Baal? Como é que eu posso acender uma vela para Deus e outra para o inimigo? Ninguém pode servir a dois senhores. Me entendem, me compreendem? É rosa ungida, é sabonete ungido. Gente, a cura, ela existe. E a cura, ela acontece por meio da oração, através da fé. Se você vai estudar sobre a unção, você vai observar que no tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo eram ungidos. Mas hoje o povo unge tudo. Quando você vai observar sobre a unção do Velho Testamento, a unção no Novo Testamento, você vai observar que a unção do Novo Testamento tem um significado espiritual muito forte. Tem um livro chamado Feitiçaria Dentro das Igrejas. Agora eu não lembro o nome do autor ou da autora. Mas é algo real. O verdadeiro evangelho, ele traz vida, ele traz salvação, traz arrependimento. Não é oba-oba, não é pula-pula. Se você estudar a palavra de Deus, você vai procurar servir a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, entendendo que Babilônia é confusão. Babilônia é rebelião. E Apocalipse capítulo 18 nos ensina o seguinte: o sistema do mundo é temporário. Muitas pessoas estão brilhando em glória, em fama, em nome, em poder. Não é um evangelho cristocêntrico. É um evangelho que está colocando o homem como centro das atenções. A idolatria destrói a alma. A Babilônia seduziu com luxo, prazer e feitiçaria. Mas o fim de Babilônia será vazio. E nenhum pecado está desapercebido aos olhos de Deus. O juízo de Deus vai chegar. E o que é que essas pessoas irão falar?
O que é que essas pessoas irão dizer? Saiam dela, vocês, povo meu, para que não participem dos seus pecados. Essa voz do céu ecoa os chamados do Antigo Testamento. Sai do meio dela. Não é uma ordem geográfica, mas é uma ordem espiritual. O texto fala dos seus pecados, chegou até os céus. Uma possível alusão a Babel. Babilônia se glorificou. Babilônia confiou no seu luxo. E muitos estão confiando nas suas posições. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos entender o significado da palavra de Deus em nossas vidas. Que nós possamos compreender o que Deus fala conosco. E que vocês compreendam o que é realmente a grande prostituta do livro de Apocalipse. Essa confusão religiosa, essa separação, cada um dizendo eu sou o verdadeiro, eu sou o verdadeiro. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, para que nós possamos entender o significado do verdadeiro Evangelho. Porque o paganismo já entrou no meio evangélico há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que é preciso coragem para falar isso aqui que eu estou falando. Eu te convido neste momento a orar e a pedir a Deus misericórdia sobre nós. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, neste momento, a Tua grande misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida do meu amigo, do meu irmão, Senhor, que necessita entender o que é sair de Babilônia. Que precisa entender, Senhor, o que é fugir de todas estas coisas. Fugir do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Jeremias capítulo 51, versículo 6. E o Senhor está nos advertindo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus flagelos. Deus, de sair de Babilônia significa, Pai, sair da nossa zona de conforto. Pode incluir um lugar de grande conforto, Deus. Pode incluir um lugar de grande prosperidade. Mas eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender que o verdadeiro Evangelho traz salvação, traz libertação. Aleluia. E Tiago nos diz, limpai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, exaltado seja o teu nome. Muitos, ó Pai, estão aí cobrando somas exorbitantes para um show gospel ou para uma pregação. Aonde isso vai terminar, Senhor? Como isso vai terminar? Deus, em nome de Jesus Cristo, nos cobre com teu sangue. Tenha misericórdia de nós.
e nos enche do teu Espírito. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, porque são tantas pragas, são tantas consequências, são tantos desastres, são tantas coisas que estão acontecendo. E neste momento, Senhor, eu peço a Ti misericórdia sobre todos nós. Que nós possamos olhar somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus está nos chamando, queridos, para vivermos coisas melhores, coisas maiores na sua presença. De repente nós pensamos que está tudo ok, mas não está tudo ok. Estude as cartas lá de Apocalipse, as 7 cartas da Ásia, e você vai ver cada situação que está acontecendo no mundo. Babilônia não é o teu lugar. O teu lugar é ser cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, buscando a presença do Senhor. E o Senhor está dizendo nesta tarde: filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor quer fazer morada. Sirva a Deus. Examine a palavra do Senhor. Um grande beijo, que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Espero que vocês tenham gostado aí da mensagem, que eu achei, ela é muito forte, mas é preciso nós entendermos, né, a palavra de Deus, e que não podemos brincar com as coisas sagradas. Muitos estão brincando com as coisas sagradas. Grande abraço.